Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para você, que Deus te abençoe. Você é uma bênção, renovo da alma para a sua vida, graças a Deus. Eu sou Marcos Leite e estamos aqui mais uma vez em mais um Renova Cast, em mais uma oportunidade graciosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui conversando, dialogando a respeito das Sagradas Escrituras, de temas aqui que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa caminhada, da nossa jornada. E com certeza Deus sempre vai trazer uma palavra ao meu, ao teu, aos nossos corações. Palavra essa de despertamento, de edificação, de consolação, de exortação. Eita, gostou não, né? Exortação. Ah, quando é consolação é bom, né? Edificação também, mas quando é exorta, e aí? Também temos necessidade dessas palavras. E aqui, a palavra de Deus, quando ela é exposta, ela nos traz esses ensinamentos importantes. E já tivemos aí diversos podcasts no decorrer do canal. Cada convidado que vem aqui traz a sua contribuição, a sua participação de forma maravilhosa, trazendo experiências, a sua mensagem, e essa mensagem indo de encontro à tua vida para abençoar você, para te dar uma chacoalhada e observar, levar a cada um de nós a refletirmos, a analisarmos, observarmos e vermos aonde estamos, o que nós estamos fazendo, as decisões que estamos tomando e as escolhas que estamos direcionando em torno da nossa vida. Então, Deus te abençoe, seja bem-vindo aqui em mais um Renova Cast, aqui esse podcast do canal Renovo da Alma. Te convido a se inscrever no canal. Você vai aí, tem embaixo aí a palavra inscrever, você clica nessa palavra inscrever, logo após vai aparecer um sininho, você clica no sininho. Depois que clicar no sininho, aparece uma palavra todas. Aí você clica na palavra todas. Para quê? Todas as vezes que sair um novo vídeo no canal, uma nova live, uma nova postagem, um novo podcast, você vai ser avisado primeiramente. Olha aí, que bênção, né? Você ser avisado de forma antecipada e já ir acessar os nossos vídeos e ser abençoado pelas palavras aqui. Então, te convido também a deixar seu comentário aí embaixo. Você comenta, pede oração, dê a sua opinião acerca dos temas aqui abordados, bem como dos vídeos que tem no canal. Nós temos aí mais de 12 mil vídeos com as mais diferentes mensagens, temáticas, palavras de oração. E o nosso podcast aí, já com diversos episódios. Vai lá, assista, veja e seja abençoado. Marcos Leite aqui com você. E aqui o nosso convidado, estaremos aqui mais uma vez conversando aqui neste momento. Vamos aqui para os livros que o Senhor nos agraciou, né? Temos aqui o primeiro livro, Radiografia para o Líder, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Lendo aqui um fragmento da primeira estrofe, vai dizer o seguinte: olha, sabe-se que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente externando. Então, da mesma forma como a radiografia ela traz a visibilidade, traz a luz para o profissional da saúde que fez essa solicitação, para ele observar qual anormalidade está ocorrendo no corpo, da mesma forma a nossa alma, tudo que acontece no nosso mundo externo, eles são reflexos do nosso mundo interno, do seu interior. Como é que você tem se comportado internamente? Quais são as sementes que você tem lançado dentro de você? Quais são as informações? Quais são o que você tem escutado, o que você tem visto? Isso vai sendo inserido dentro de você e vai moldando você. E de certa forma é projetado também para o lado de fora. Então, aqui é uma análise da alma. E aqui nós temos o segundo livro, Líder, quem você representa? Um manual ou uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Pegando aqui também um fragmento do texto, do resumo, diz o seguinte: civilizações sempre procuraram localização, e a falta desta colocaria a perder a geração. Então, qual era o instrumento utilizado na época das grandes navegações? A bússola, né? Para quê? Fazer a pessoa se nortear, observar, se orientar. Da mesma forma, no decorrer da nossa vida, seja qual for a faixa etária que você tem atualmente, nós já passamos por diversas situações. E nós temos que observar se por onde nós passamos foram lugares bons, agradáveis,
assim tendo como parâmetro a palavra de Deus. E se não, o que nós podemos fazer para mudar, para alterar, para modificar, para começar ou recomeçar? Então, e assim saber quem verdadeiramente nós representamos até esse momento, ou que deveríamos representar, ou quem estamos representando no cenário atual. Então, a reflexão acerca disso. E o terceiro livro, Líder, Quem é Você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, encontrar-se consigo. Então, a gente marca diversos encontros, seja encontros amorosos, seja encontros de reunião de trabalho, seja encontros de tratar de algum assunto em algum órgão público. Mas você já marcou o encontro consigo mesmo? Tem pessoas que acabam se ocupando com diversas situações no decorrer da sua vida para não parar e refletir acerca de si mesmo, né? Fazer uma autoanálise e observar quem verdadeiramente você é e não quem as pessoas veem quem você é. Você tem que saber, cada pessoa tem um conceito acerca de nós, seus amigos, seus familiares, os profissionais a qual você faz, a profissão que você exerce, o local de trabalho, cada um tem um conceito acerca de você. Mas você tem que saber o verdadeiro conceito seu, o seu conceito. Quem é você? Você sabe? A gente trata desses assuntos aqui, todos os 3 livros a gente trata dessas abordagens com base, fundamento, parâmetro, alicerce na Bíblia Sagrada. Ela é o nosso manual de fé, de prática, de orientação para toda uma jornada nesta vida. Então, Deus te abençoe. Se você quiser adquirir um dos nossos livros, você coloca aí nos comentários embaixo, quero comprar, e a gente estará entrando em contato com você. Vai lá, adquira, seja abençoado. Olha, Deus é contigo, viu? Vamos aqui conversar mais uma vez, mais uma oportunidade, né? Com o nosso amado pastor, abençoado, ilustre convidado, que estará aqui conosco, pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Pastor Antônio Carlos. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso podcast, seja mais uma vez para conversarmos aqui acerca de quê, pastor? Então, o pastor já dá o tema do podcast de hoje, bem como traz a sua palavra inicial, sua consideração, e faça oração por nós, viu, pastor? Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos. Graças a Deus, né? A Bíblia diz: em tudo dê graça. Verdade. Então nós queremos desde agora, nesse momento, dar graças a Deus pela vida. Verdade. Que a maior riqueza que nós temos é a vida. E Deus nos deu ela de graça. De graça, né, pastor? E nós queremos, nessa oportunidade, nessa tarde, tratar o assunto de perdão. Perdão? Então, nessa oportunidade, a gente vai falar algum tema, algum assunto, ajudar a contribuir aquilo que Deus colocar no nosso coração sobre o perdão. Todos nós precisamos realmente dessa palavra e desse entendimento. Por isso vamos orar agradecendo a Deus nesta hora. Pai eterno, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, neste momento para tratar assunto do teu reino, onde o Senhor possa, o teu Espírito Santo, nos encher, nos ensinar o que será, Pai, que podemos fazer sobre o perdão. Que venha do alto, o Senhor venha ajudar o nosso coração, a nossa mente, para possamos dar uma parte da nossa contribuição às pessoas que vão ouvir, Senhor, esse podcast. Que o Senhor abençoa em todos os lugares. Abençoa o nosso país, a nossa nação, e abençoa aqueles que te buscam, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, o pastor trouxe aqui o tema a respeito de perdão. Perdoar. Eita, é um tema aqui meio melindroso, mas importante. Quando se fala de perdão, não tem jeito. Se fala de perdão porque pelo menos 2 partes estão envolvidas. 2 partes devem estar envolvidas. Então, para estarem essas partes estão envolvidas, é porque ocorreu algum conflito, algo semelhante. Então, o perdão a gente observa ele em diversos momentos, em diversas situações e sobre diversas vertentes. Nós vamos tratar aqui acerca de algumas delas, por exemplo, o perdão, perdoar a si mesmo, nós vamos tratar acerca disso. Perdoar o próximo e também a questão do perdão de Deus em relação ao ser humano. Então, no que eu falei inicialmente, se a palavra perdão aparece é porque ocorreu uma ofensa.
E se ocorreu uma ofensa é porque duas partes não se entenderam, ou então alguma saiu ferida devido a certa situação. Existem momentos também que a pessoa, muitas vezes, fere alguém e nem sabe que feriu, né? E o outro fica ali magoado, ressentido, não fala, não se abre para o outro para dizer que aquela situação, aquela palavra feriu ele. Aí o outro talvez até ingênuo, pensa que não sabe o que foi que aconteceu. Então, tem até um ditado que diz que quem bate esquece, né? Quem apanha nunca esquece. Então, pastor, em relação ao perdão, é fácil perdoar? Existe aí que a nossa vida cotidiana, o pessoal aí do mundo, eles, quando são ofendidos ou maltratados por alguém, eles pedem desculpa, né? Sim. Chega para a pessoa, pede desculpa. Mas quando se trata do cristianismo, né? O evangelho que Jesus veio ensinar aqui a todos nós é sobre um estilo de vida diferente do mundo, né? O cristão, ele tem que ter um estilo de vida diferente do mundo, como o mundo vive e como o povo de Deus tem que viver. Quer dizer que no caso daqueles que servem a Cristo, o seu direcionamento tem que ser totalmente oposto ao que a doutrina, ensinamento, ideologia o mundo ensina, né? Eles trabalham em cima disso, né? Certo. Agora, quando Jesus veio e ele ali realmente escolheu 12 homens para instruir e ensinar, porque a gente observa que o ministério de Jesus, ele foi um ministério de multidões, porque ele tinha 3 marcas, né? Sim, pastor. O ministério de Jesus, que atraía as multidões. Era o ensino, a pregação, né? E os milagres. Então era muito forte o ministério de Jesus. Mas Jesus, ele mais ensinava do que pregava. E os milagres eram consequência do ensino e da pregação. Acompanhava, como ele disse lá, né? Mandou ir de pregar o evangelho, toda criatura. E esse sinal seguirão. Então os milagres vai seguir quando a gente ensina as pessoas. Então, como realmente eu falei que o cristão, ele tem que ter um estilo de vida diferente. Diferente do mundo, né, pastor? Do mundo, diferente do mundo. Certo. Porque Jesus, na sua doutrina, ele ensinava aos seus discípulos, dizendo assim: orai por quem te persegue, né? E ama o teu inimigo. Então aí a gente já vai ver que realmente o estilo de vida do povo de Deus é diferente do estilo de vida do mundo. Ama o teu inimigo e ora por quem te aborrece. Agora aí vem o ensino do perdão. A gente observa que lá João, escrevendo a sua primeira carta, o apóstolo João, no capítulo 2 e no versículo 6, João disse assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6, pastor? 2,6. Aquele que diz que está nele, se eu digo que eu estou em Cristo, ele está dizendo, também deve andar como ele andou. Aí vamos olhar como foi que Jesus andou aqui nesta vida terrena durante os 3 anos e meio de ministério dele, aonde a gente tem um maior conhecimento, né? Que até os 30 anos, do primeiro ano de Cristo até os 30, a única passagem que a gente sabe é quando ele tinha 12 anos, né? Que ele estava no templo ali, no meio dos doutores. Depois, a Bíblia não relata mais. Agora, aos 30 anos, ele é batizado.
E depois de ser batizado, ele vai para o deserto. E lá no deserto ele jejuma 40 dias e 40 noites. Aí depois que ele realmente sai da provação, aí ele começa o seu ministério. Aí ele começa a escolher 12 homens para doutrinar como deve ser o comportamento de um cristão aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Aí então por aí começa o ensinamento de Jesus, né? Aí a gente vê que lá no Sermão do Monte, a Bíblia diz que no capítulo 5, as bem-aventuranças, Jesus vê na multidão, ele viu uma grande multidão. Aí Jesus sobe ao monte ali da Galiléia, que ali tinha muitos montes, Jesus sobe o monte, e ele assenta ali, e os seus discípulos aproximam dele. Seus discípulos se aproximam dele, os 12 discípulos, mais alguns que acompanhavam ele também, e a multidão começa a se aproximar. E a Bíblia diz que Jesus, abrindo a boca, começa a ensinar e a dizer, né? E quando você vê lá, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Quem é as pessoas que realmente é misericordioso? Quando a gente realmente tem misericórdia do miserável. Aí a gente observa o ensino de Jesus: ama o teu inimigo e ora por quem te aborrece. Nesse momento vai aparecer a misericórdia. Porque se eu nasci de novo, e se eu digo que estou em Cristo, eu tenho que andar como ele andou. Então, quando uma pessoa realmente se aproxima de mim e me ofende com palavra, né, com injúria, ou até fisicamente, a doutrina é perdoar essa pessoa. Porque Jesus disse que se uma pessoa bater na tua face, tu entrega a outra face. Isso já é um estilo de vida que o mundo não entende. É um sinal de perdão, né? Verdade. Então, pastor, a gente observa aí, como o senhor disse aqui no seu relato, nesse momento, que Cristo veio trazer um ensinamento, não foi uma religião, foi um ensinamento, um estilo de vida, como o pastor bem colocou aqui, que é totalmente oposto, difere do que o mundo apregou. O mundo que eu falo aqui, o mundo, os ensinamentos do mundo. Por exemplo, um dos ensinamentos do mundo diz assim, que o cara paga na mesma moeda, né? Tem um ditado assim: não, me feriu também, eu vou dar a lapada também. Quer dizer, não vou deixar por baixo, né? Aí Jesus ensina totalmente o oposto, né? O pastor citou aqui, na Mateus 5, versículo 43, versículo 44, vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz no versículo 44 de Mateus 5: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, conforme o pastor ressaltou aqui. Então, Jesus traz esse ensinamento, né, pastor? O pastor também cita aqui Mateus 5, verso 7, que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o perdão é uma característica do cristianismo, daqueles que dizem professar a Cristo. Então, se eu digo, como o pastor bem citou aqui na sua palavra em 1 João 2,6, aquele que diz estar nele, em Cristo, deve andar assim como ele andou. E como o Cristo andou? A Bíblia está aí, né, pastor? Ressaltando e mostrando os parâmetros, as orientações e as diretrizes. O pastor citou aqui algumas delas, né? Então, pastor, mas a pessoa ferida, ela, de certa forma, ela acaba guardando aquele sentimento, porque eu não sei se é uma questão de orgulho ou de vaidade. Muitos pensam até que é uma fraqueza eu liberar o perdão. Não. Quem perdoa demonstra ser uma pessoa muito forte, né? É uma demonstração de grandeza muito grande. Porque se você não perdoar, de certa forma você vai guardando aquele sentimento dentro de você e vai trazendo consequências ruins durante o percurso da sua vida, guardando aquele sentimento. Por exemplo, a gente observa lá, pastor, aquela história de
Davi era o rei de Israel. Aí de repente o seu filho Absalão se levanta contra ele. Absalão se levanta contra o próprio pai, Davi. E ali Davi, para não criar se degladiar com Absalão e virar uma guerra sangrenta em Jerusalém, ele preferiu se retirar e deixar o caminho aberto para Absalão assumir o trono. Só que quando Davi sai, aí ele se depara com um determinado cidadão. Que cidadão é esse, pastor? Né? E o que foi que esse cidadão fez com Davi? Ali tinha um Está lá homem... em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5, versículo 7. Né? A Bíblia diz que Simei, né? Simei, né? Simei, ele era da família de Saul. Do antigo rei, né? Do antigo rei. Então, ele estava ali realmente com sentimento de raiva de Davi. Porque Davi tinha assumido o trono, né? Tinha assumido o trono, né? Então, ele queria ver realmente a desgraça de Davi, né? Quer dizer, quando o filho de Davi, Salomão, botou Davi para sair do trono, aí ele achou bom e começou a xingar o rei, né? Rapaz. Que o rei, e jogar pedra no rei e na comitiva. Amaldiçoando Davi, que Deus agora estava punindo Davi. Porque era um homem sanguinário, tinha derramado muito sangue. Tomou o trono de Saul. Tomou o trono de Saul. Davi não tomou nada de trono de Saul. Porque lá em 2 Samuel, 1 Samuel 15 vai dizer que devido lá... Não, essa vai enrolar aqui as histórias. Continua, pastor, aqui, que depois a gente entra nessa história aqui. Aí ele começa a amaldiçoar Davi. E ali Davi tinha uns homens, os valentes de Davi, né? Sim. Que estavam ao lado de Davi. E teve um que disse, ó Senhor, se o senhor autorizar, eu vou arrancar a cabeça desse indivíduo que está amaldiçoando o rei. Aí Davi, você vê, né, como é perdoar. Olha, rapaz. Davi disse, não. O cara amaldiçoando ele. Não, deixa ele, né? Quem sabe é Deus tratando comigo. Quem sabe é Deus que está tratando comigo. Olha, né? a humildade, né, pastor? Davi, o coração de Davi, segundo o coração de Deus. Quem sabe se Deus está tratando comigo? Se Deus for comigo, ele me retorna para o trono, né? E Davi foi embora, não deixou o soldado dele, valente, arrancar o pescoço daquele incircunciso, né? E Davi foi embora. E se bem que ele estava acusando Davi de forma injusta, porque lá em 1 Samuel 15 vai dizer que quem tomou o trono de Saul foi Saul mesmo. Porque Deus havia dado 1 Samuel 15, Deus falou através do profeta Samuel para ele matar os amalequitas. Foi isso, pastor? Porque lá em... 1 Crônica, capítulo 10, e o versículo 13, lá a Bíblia diz assim, que Deus matou Saul. Eu li aquilo ali, eu fiquei assim, mas como é que pode? Ele se lançou por cima da espada, né? Aí a Bíblia diz lá, Deus matou Saul porque ele transgrediu a palavra de Deus e buscou adivinhação, né? Em vez de buscar o Senhor. Foi que nem quando Deus disse para Samuel falar para Saul que ele fosse e liquidasse todos os amalequitas. 1 Samuel 15, que era para matar os homens, as mulheres, até as crianças de peito, animal, tudo. Tudo, Deus deu uma ordem. Aí lá a Bíblia diz que ele transgrediu, ele não matou, ele poupou o melhor do rebanho. O rebanho. E também trouxe de volta o rei. O rei Agag. Agag, ele poupou. Olha. Quer dizer, a Bíblia diz que ele mesmo perdeu o trono e ele mesmo se matou, porque Deus não perdoou ele por causa da palavra que ele não obedeceu. Quer dizer, quem perdeu o trono, se meio acusando Davi injustamente, mas foi o próprio Saul, que não obedeceu a Deus. Não, ele não obedeceu a Deus. Por isso, a Bíblia de Deus matou Saul. Aí nesse caso lá, a gente observa lá que quando Samuel adentra lá o local, aí vê um bramido de ovelha, de boi, aí que zoada é essa aí? Aí Saul quis, né? Não, eu guardei o melhor do rebanho para Deus, para oferecer em sacrifício. Não, isso o povo escolheu. Ainda bota a culpa no povo. Né? Se ele que era o rei, né? Era o rei, o povo. O povo escolheu o melhor do rebanho para sacrificar a Deus. Olha, pensa que engana a Deus, né? É igual uma história, essa é a história de Caruchinha aí. Que o cara quis passar a perna em Deus, né? Diz que a pessoa dando esse relato, né? Só para descontrair aqui. Diz que orava a Deus, Senhor, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és bendito, Senhor, quanto é R$1 milhão para o Senhor, $1 milhão. Aí diz que Deus falou assim, meu filho, $1 milhão é um tostão para mim.
Aí só, ô Senhor, como tu és grandioso, tu és maravilhoso. Ô Senhor amado, pois me dá. Aí me dá um tostão, Senhor. Aí Deus disse: Não, ele, Senhor, e assim, 1000 dias, 1000 anos pro Senhor, como é que é? É um dia. É um dia, né? Ele começou exaltando a Deus, né? Senhor, um dia pra mim é 1000 anos. Oh, Jesus é maravilhoso. 1000 anos pro Senhor é um dia pra mim. E um tostão, $1 milhão de dólares é um tostão. Oh, Senhor, me dá um tostão. Espera um dia. Quer dizer, querer passar a perna em Deus aqui só para descontrair, viu? Isso aqui é uma história que o pessoal. Então, em relação a Saúl, não, o povo escolheu o melhor do rebanho para dar para Deus. Aí, o que Samuel diz? Diz lá em 1 Samuel 15, versículo 22, vai dizer o seguinte, ó: disse, porém, Samuel: tens porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto quem se obedece a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quer dizer, ele não obedeceu. Então, aí Samuel disse que naquele momento, né? Aí ele cai dos pés de Samuel, pede por misericórdia. Samuel vira as costas, aí ele segura no manto de Samuel, né? Na capa. Aí quando ele puxa, o que acontece? Rasga a capa. Aí Samuel fala o que pra ele? Deus rasgou o teu reinado. Teu reinado. E deu para outro melhor do que tu. Então, Simei, nós vimos essa história aqui, 1 Samuel 15. Então, voltando lá para 2 Samuel 16, versículo 5, versículo 7, que Simei amaldiçoa Davi de forma injusta, porque foi o próprio Saul que perdeu o trono. Então, no percurso da história, aí Davi vence a batalha com Absalão, né, pastor? Aí, quando Davi retorna da batalha, lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 18 a 23, aí Simei sai, né? Sai lá para ir atrás do rei. O rei, eu não considero aquelas palavras. Como foi essa história aí, pastor? Ele foi lá, né, se humilhar para Davi, né? Para que Davi realmente não levasse ignorância dele naquele dia, que Davi estava fugindo de Absalão, né? Aí Davi perdoou. Não guardou, né, pastor? Não, Davi perdoou, disse, não, tá tudo certo, vou te matar não, fique tranquilo. Mas quando Davi já estava velho, né, já nos dias de morrer, aí ele chama Absalão, né? Não, Salomão. Chama Salomão. Tá lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Ele chama Salomão e diz que não deixasse como é que é? Ele deu algumas recomendações em relação a Joabe, né? A Adonias e a Simei. Não se esquece desses três, não. Aí, no caso de Simei, Deus te deu sabedoria e tu sabe conduzir, né? Aí quando chega lá, isso está lá em 1 Reis 2, versículo 8 e versículo 9. Aí quando chega lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 36 a 46, aí Salomão chama Simei, né, pastor? Salomão chama ele, né? E ele ficou com medo de morrer. Aí Salomão disse, não, é o seguinte, vai fazer uma casa aqui perto, na cidade de Jerusalém. E outra coisa, você nunca mais se afaste daqui. Você vai ficar morando aqui, não se afaste, porque no dia que tu atravessar o rio, tu sair à porta de Jerusalém, tu morrerá. E ele confirmou. Ele concordou com a proposta. Concordou e disse, muito boa essa palavra, rei. Porque Salomão podia muito bem matar ele ali. E ele sabia que estava errado. Mas para livrar o sangue das mãos da família de Davi, aí Salomão pôs essa proposta. E ele concordou. Aí tudo bem. Aí passou 3 anos. Aí com 3 anos, 2 escravos dele fugiu, né? Fugiu, né, pastor? 3 escravos ali de Simei fugiu. E ele foi atrás. Trouxe de volta, né? Certo. Aí apareceu ali uns fofoqueiros que foram dizer para Davi, né? Sempre tem esses personagens. Foram lá uns fofoqueiros dizer para Salomão, Simei saiu e foi atrás dos escravos e já voltou. Você vê como é que é, né? Olha, rapaz. A pessoa paga com a língua, né? O mal. Aí Salomão vai conversar com ele, né? Eu não conversei contigo, eu não falei, tu não concordou para não sair da cidade, e tu disseste que a palavra era boa diante do Senhor, né? Pois agora tu vai morrer. E autorizou lá a Benai, aí foi tipo Benai, o comandante, parece. Mandou que matasse. E ele disse, o sangue caia sobre a tua cabeça e esteja a família, a casa de Davi livre e prosperará. Prosperará, né?
Quer dizer, olha a questão, né, pastor? A gente voltando, observando essa Você história. vê que houve aí perdão de Davi, perdão de Salomão, mas ele mesmo fez a sua caveira, né? Porque ele transgrediu a palavra do rei. Porque o perdão, uma das questões do perdão é você seguir em frente, né? A pessoa tem que seguir em frente. Quer dizer, Simei não seguiu em frente. Quer dizer, Saul perdeu o trono. Então, vida que passa, que continua, mas ele foi guardando aquilo dentro dele. Foi alimentando aquele sentimento. E olha o que desencadeou esse sentimento de falta de perdão. Raiz de amargura. Raiz de amargura. Acabou desencadeando lá no final. Ele perdendo a vida. Pode ter se postergado a vida dele, porque Davi perdoou uma vez, Salomão perdoou também, mas no final acabou dando em morte mesmo devido ao quê? Erro dele, de não perdoar, de não liberar perdão. Ele não tinha perdoado, ele não tinha liberado, tava com aquele rancor dentro dele, né? Por causa da morte de Saul, né? Perdido, porque ele era familiar de Saul, perdeu esse privilégio, né? Então a gente observa que a falta de perdão só prejudica a pessoa. A própria que pessoa não perdoa. Aí observa que eu vejo lá na história de quando o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, né? Certo. Doutor Lucas, no capítulo 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Filho pródigo ali é um dos maiores exemplos, né, pra gente observar. Isso. A Bíblia conta a história que ali tinha um pai de família, Jesus contando a parábola. Lucas 15, do 11 ao 32. Jesus conta a parábola que ali o pai de família tinha 2 filhos. Certo. E o mais novo falou pro pai, pai, me dê a minha herança, né, que eu tenho direito. E olha, o pai, o mais novo pediu, né? Sendo que, só interrompendo o pastor, sempre o primogênito tinha mais privilégio, né? Sempre ele era quando o pai morria, ele era o chefe, né? Aí chega o mais novo, e isso aí podia até o pai sentir como uma afronta, né, pastor? O pai não tinha nem morrido. Onde já pensou? E ele pediu a herança dele. Antecipada. Jesus contando essas parábolas, né? E aí o pai pegou e dividiu a herança. E ele foi embora. Aí a Bíblia diz que ele foi para uma cidade muito longe e ele gastou todo o dinheiro ali nas bebidas, na prostituição, no jogo. E ele acabou tudo que ele tinha. Até os amigos se afastaram dele. E ele foi pedir emprego e mandaram ele para os campos cuidar de porcos, né? E a Bíblia diz que ele ali desejava comer aquelas migalhas dos porcos. Mas ele um dia se levantou, a Bíblia diz que ele caiu em si. Olha aí como é que é. A pessoa realmente para pensar, realmente onde ele errou. E ele tem que voltar, né? A Bíblia diz que lembra onde tu caiu e volta o teu primeiro amor. Aquele jovem caiu em si e disse assim, com ele mesmo. Vou me levantar e vou ter com meu pai. E vou dizer, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus jornaleiros. Ele ensaiou, né? Você vê como é que é as coisas, né? Primeiro a gente tem que, dentro da gente, a gente tem que fazer uma reflexão e ver que a gente é onde errou. Em vez de olhar para o outro, a gente olha para a gente. É por isso que Paulo recomendou Timóteo, lá no capítulo 4, e no versículo 16. Ele disse, olha Timóteo, ele estava chegando já novo pastor, cuidar da igreja de Éfeso. E Paulo disse, olha Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Olha aí, a primeira recomendação de Paulo. Tem cuidado de ti mesmo. Primeiro, cuida de ti. Então, primeiro eu tenho que olhar como é que eu estou realmente em paz com Deus ou com o meu próximo. Eu vou fazer uma reflexão. Também está escrito lá, Paulo recomendando, 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permanecer na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Cristo está em vós, a não ser que já esteja reprovado. Então Paulo chama para a gente sempre fazer uma reflexão. Autoanálise, né? Examinar a nós mesmos, a nossa vida, como é que nós estamos diante de Deus e diante dos homens.
Então Paulo faz também essa recomendação em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 28. Examina-se o homem a si mesmo, né? Coma desse pão e beba desse cálice. Está lá na Santa Ceia. No dia da Santa Ceia, Paulo recomenda para que o homem faça essa reflexão. Então aí é o momento da gente fazer uma reflexão sobre o perdão. Quem é que está realmente preso dentro de nós para nós liberar o perdão? Porque o prejudicado é quem segura, né? Aquela pessoa. A pessoa muitas vezes nem está lembrando. Ele maltratou, mas nem lembra. E ele está vivendo uma vida tranquila, mas o que reteve o não perdoa, ele está cada dia mais morrendo, todo dia. Vai apertando o coração e ele não esquece. O outro lá nem lembra de nada mais. Acabou. Né? E o que não perdoa carregando esse fardo pesado. E é pesado. E vai aumentando cada dia, né? A Bíblia chama raiz de amargura. Hebreus 12:15, se não me engano. Então, enquanto você não liberar o perdão, você é o prejudicado. Ah, mas acontece, pastor, que ele que me feriu. É, mas é você que está sendo prejudicado, porque você não esquece. Aí vai virar uma bola de neve, né? Perdão vai aumentando, vai aumentando, aumentando. E aí a pessoa tem que realmente cair em si e realmente pedir força, que não é fácil. Pedir força só quem tem realmente, que já passou pelo novo nascimento, que tem o Espírito Santo, que a Bíblia diz que essa pessoa tem a mente de Cristo, a natureza de Deus, que possa realmente conseguir liberar o perdão. Então, observa que Jesus ensinando certas vezes aos seus discípulos sobre o perdão, lá em Mateus 18, Pedro, né, no capítulo 18, 21, Pedro disse assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Botou um bem alto, né? Pedro achou que estava abafando, né? 7 vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Jesus disse: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dá 490, né? Isso. 490. Mas quem consegue perdoar uma pessoa num dia 490? Quer dizer, ali Jesus estava ensinando a Pedro e aos apóstolos que não tem limite para perdoar, né? Se a pessoa vier, libera o perdão. Esse é o ensinamento e o estilo de vida do verdadeiro cristão. Então, pastor, você colocou aí que mesmo a pessoa não ter lembrado, mas você lembra, você tem que ir lá pedir, né? A Bíblia diz lá em Mateus 5, versículo 23, versículo 24. E, ó, se pois ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, versículo 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. Então, a pessoa vai ali oferecer, orar, aí não tem jeito, né? Se ele ainda tá com a sensibilidade do Espírito Santo alerta, né? É. Sinaliza, tim, tá errado aí, tim, olha fulano, tim, perdoa. Acaba tem que deixar ali, porque senão Deus não recebe aquela oferta. Não. Né? Então, voltando lá, observando a questão do filho pródigo, o pai perdoou, pastor? Pois é, o filho pródigo, né? Ele caiu em si. Sim. Fez ali aquele análise. Ele fez ali uma reflexão, ensaiou e disse: não, eu vou fazer desse jeito. Criou coragem. Vou me levantar e vou onde meu pai. Eu vou botar a cara a tapa, né? Aí é difícil, pastor. Gastou o dinheiro do velho todinho. Agora vou estar liso, sem nada. Sem nada. Se tivesse fazendo investido, prosperado, chegava lá na pompa, né? Olha, rapaz, fulano saiu mais rico. Tá voltando mais rico do que saiu. Agora chegar miserável. Não tinha roupa. Nada. Tinha roupa, não tinha calçado, não tinha mais nada. Ei. Mas acontece que Jesus disse que quem se humilha será exaltado. E quem se exalta, humilhado. Ele vou me humilhar para meu pai. Vou me humilhar. E a Bíblia diz que ele se levantou e veio. Quando ele vinha na estrada, de longe ele avistou o pai dele. O pai dele correu e abraçou ele. E ele já tinha ensaiado, né? Ele pegou e abriu a boca e confessou. Né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o tanto que ele se humilhou. Quero ser menos dos teus empregados aqui. Porque sabia que o pai dele era um homem bom, tratava os empregados bem. Né? Tratava os empregados bem. Aí o que o pai fez? Né? Esse pai aí é o Senhor, é Jesus. Disse: não, traz aí agora um anel e bota no dedo dele. Anel quer dizer honra, né? Bota o anel no dedo dele, traz roupa e veste ele, sandália nos pés e mata o gado maior que tiver aí na fazenda, gordo. E vamos fazer uma festa, porque
O meu filho que estava morto reviveu, estava perdido, foi achado. Aí observa que o pai faz uma festa, convida todo mundo e está o maior banquete. O pai perdoou. Aí realmente é perdão mesmo de coração. Porque tem um dizer que quem perdoa dá o presente, né? É um sinal que você perdoou. É você dar o presente para a pessoa. O pai dele deu esse presente, deu anel, deu sandália, deu roupa, matou, fez uma festa. Agora observa o mais velho, o filho dele mais velho estava no campo. Quando ele chega, vê aquela festa, aí o empregado dele vem ao encontro dele e ele pergunta: que festa é essa que estão fazendo lá, na fazenda? Não, teu irmão chegou e teu pai já matou o bezerro cevado e tá a maior festa. Ele chegou lá, ficou entrunfado. Olha, não liberou o perdão. Você vê a diferença. Guardou, fechou, trancou o coração. Com tanta raiva que ele estava do menino, que o pai dele foi conversar com ele, ele disse: esse teu filho, não chamou nem de irmão, esse teu filho aí, né, pegou tudo que era teu, gastou com as prostitutas, com bebida, com tudo, e aí tu mata o melhor gado que tem. E eu tô aqui, né, todo o tempo, nunca saí daqui, e tu não dá nem um cabrito para me matar e comer com meus amigos. Olha a ignorância do caboclo. Porque quando dividiu, o pai dele dividiu no meio. E a metade ficou para ele e a outra metade o rapaz foi embora. O pai dividiu a fazenda no meio, né? E por que ele não tinha direito num cabrito? Se a fazenda era dele? Ele é a pessoa cega, né? Era uma pessoa que tinha um coração fechado. E ele não conseguiu. A Bíblia não fala que ele perdoou o irmão dele, não. Tá escrito? Então a gente observa isso aí, né? Ele perdoou o irmão. O pai chama, né? Acabou a história dele ali. Não fala de forma literal, né? Que ele perdoou o irmão, literalmente, né? Não fala, mas o pai chama ele para festejar, né? Mas não trata de forma específica, né? Pois é, então... Mas o pai dá esse conselho, né? Olha, teu irmão estava morto, reviveu, né? Estava perdido, foi achado, né? Tudo que eu tenho é teu, né? Então, pastor, a gente observa aí nesse relato bíblico aí, o pai, apesar da situação difícil, quando parte pro lado do dinheiro, eita, quando parte do dinheiro, tive muitos conflitos familiares quando parte pro lado do dinheiro. E assim mesmo, assim, o pai perdoou, liberou o perdão. E outra característica que eu vejo aí, que o pastor citou também, que foi o rapaz se reconhecer, né? Que é a questão de o perdão que eu quero entrar aqui, que é você perdoar a si mesmo. Você se perdoar. Quer dizer, ele poderia ficar lá mesmo com orgulho. Rapaz, eu não vou voltar lá, não. Tem muita gente que morre num lugar e não volta mais na terra dele. Não volta mais naquele lugar, né? Aqui nós moramos aqui em Imperatriz, e aqui teve uma jazida aqui no Pará, que é Serra Pelada, né? Que em 1980, muita gente que ganhou dinheiro lá, enricou lá, perdeu tudo, né? Igual esse jovem, com mulher, com bebida, e voltou para lá, tá até hoje lá. Outros já morreram, outros estão bem velhinhos. Eu tive lá na serra e vi. Acaba com a barba já lá na barriga, né? Que não voltava mais em casa enquanto ele não bamburrasse de novo. Não se perdoou nem ele mesmo. Não perdoou a si mesmo. Tá lá, jogado. Velhinho! Perdoar a si mesmo é reconhecer que errou, que cometeu falhas e seguir em frente. E foi o que o jovem fez, né? Ele se perdoou. Ele se humilhou. Se humilhou, se perdoou. Senão eu reconheço que eu errei mesmo, cometi uma falha, cometi um erro e vou me perdoar, vou me reconhecer isso, me perdoo e vou dar a cara a tapa. Vou lá, pai, pequei, errei, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou nem digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele se perdoou. Primeiro ele se perdoou. Aceitou, quer dizer, seguiu em frente. É o que me faz lembrar também, pastor, de Sansão. Lá em Juízes 16, versículo 20, vai dizer que a presença de Deus se retira de Sansão. Por quê? Porque ele pecou com Dalila, não é isso? Pecou com Dalila. Só que depois, lá no mesmo capítulo 16 de Juízes, no versículo 28 ao versículo 31, ele se perdoou também. Eu poderia ter ficado lá amargurado, rapaz, errei contra Deus, perdi a minha força, perdi a minha honra. Aí ficar, os olhos foram furados. Meus olhos foram furados e se ficar com aquela vitimização, se não tem mais jeito, eu não sei o quê, mas ele se perdoou. Porque ele clama a Deus o quê, pastor? Ele pede para Deus o quê? Que devolvesse para ele, né? Para ele se vingar dos filisteus. Olha aí ele pediu para um jovem colocar ele aonde? Nas colunas que tava lá no palácio, né? Dava sustentação, né? Porque Deus realmente escolheu ele para esse fim, né? Para destruir os filisteus.
Mas quer dizer, Deus foi lá cutucar ele? Não, ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de se auto-perdoar. E depois pedir perdão. Errei, falhei, perdi a presença de Deus, mas Senhor, tem misericórdia, né? E me dá força novamente para aniquilar esses filisteus. Que ele se perdoou, quer dizer, ele seguiu em frente. Quando eu vejo também ali, quando Jesus contou a parábola ali do filho pródigo, eu vejo ali Jesus mostrando que não tem perdão que o pai não perdoa, né? Pecado. O pai é pecado. Aquele rapaz ali, o pai dele, é como se Jesus estava mostrando Deus, né? Que não tem pecado que Deus não perdoa, a não ser a blasfêmia do Espírito Santo. Mas se você se humilhar e pedir perdão, Deus perdoa. Quer dizer, é o seguir em frente, né, pastor? E ali Sansão, assim como o jovem filho pródigo, seguiram em frente, quer dizer, se perdoaram e deram continuidade, e os dois conseguiram obter o objetivo a qual estavam pretendendo. Resultado. Diferentemente de outro, pastor, que está lá em Mateus 27, a partir do versículo 1, que ele se arrependeu, mas não se perdoou, que foi Judas Iscariote. Ele vendeu quem, pastor? Ele traiu o Senhor, né? Certo. Jesus. Algumas moedas. né? E ele ali, ele teve um sentimento só, né? Ele devolveu as moedas, mas ele não teve capacidade de se perdoar e ir até Jesus, né? Quer dizer, se perdoar, reconhecer. Ele reconheceu que fez uma coisa errada. Mas ele foi procurar quem? Ele não se perdoou. Não, e procurou a pessoa errada. Voltou lá no sacerdote, no rei, né? Para pedir lá misericórdia, né? Sim. E ele tinha que ir aonde? Em Jesus. E ele não foi. Então ele foi lá e se matou, né? Cometeu essa situação, né? Então, aí você diz assim, não, mas foi escolhido para perdição. Epa. Ele tinha oportunidade de perdão, tinha para ele. Por quê? Se diz lá em Mateus, vamos aqui fazer aqui uma análise aqui. Diz lá em Mateus 27, que a partir do versículo 1, que ele viu que cometeu uma falha, um erro, entregou um justo à morte. Aí ele vai lá e devolve as moedas para ver se fazia a troca. Ele disse, não tem jeito. Aí ele sai de lá e comete o mal contra si mesmo. Então, Judas, ele não se perdoou e acabou cometendo essa situação. Então a gente observa que você tem que se perdoar. É o que diz Jesus lá em Mateus 22, versículo 38. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a pessoa tem que se amar. Tem que ter apreço, valor por si mesmo. E se perdoar, errou. Se perdoe. Para que ficar se autoflagelando? Eu fiz aquilo. Ei, se perdoe, siga em frente. Faça como o filho pródigo. Siga em frente. Faça como Sansão. Siga em frente, né, pastor? E observa também, a gente vê na Bíblia, uma pessoa realmente que é cheia de Deus, ele não consegue guardar mágoa, rancor, né? Não, ele libera o perdão naturalmente. Observa José do Egito. José, né? É verdade. José foi vendido pelos seus irmãos. Pancada, a própria família, irmão. Os irmãos dele venderam ele com inveja, com ciúme. E ele foi para o Egito. E lá no Egito, né, ele teve na casa de Potifar. Depois ele teve lá na cadeia, preso, sofreu muitos anos sofrendo, José, inocentemente. E aí Deus, né, dá um sonho para Faraó. E Faraó e os seus sábios não conseguiram decifrar o sonho. Mas José já tinha realmente interpretado o sonho do padeiro e do copeiro. E deu certinho o que José falou, aconteceu. E aí José pede pro copeiro, né? Que quando ele estivesse servindo o rei lá, para se restituir da posição de origem, né? Para ele lembrar dele. Aí Deus fez eles 2 anos, esqueceu. O copeiro nunca lembrou, né? Para você ver, né? José, em vez de pedir para Deus, errou aí também, pediu pro copeiro. Aí Deus deixou o copeiro esquecer 2 anos. Para a glória ser de Deus, pra ser de Deus. Porque se Faraó tira ele de lá, Deus não ia ser glorificado, né? Aí o que acontece? 2 anos depois, o rei, Deus dá um sonho para Faraó.
E esse sonho, Faraó sonhou que ele via no campo 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? E as magras engoliam as gordas. Aí ele acordou, dormiu e sonhou também que ele viu o campo com 7 espigas de milho, né? Gorda que saía do pé. E 7 magras. E as magras engoliam as gordas. Isso, as raquíticas. É, raquítica. E aí ninguém conseguiu decifrar o sonho de Faraó. Que era a vontade de Deus, né? Proposta de Deus. Aí o copeiro nessa hora lembra, né? E disse, olha, lá na prisão tem um rapaz lá, um hebreu lá, que ele interpreta sonho, manda chamar. Chamaram José chegou e explicou, né? 7 anos de fome, 7 anos de fartura, tudo. Falou pro rei, olha meu rei, você procura um homem sábio, olha a humildade de José, você procura um homem sábio, né? Que possa realmente, né, mandar guardar tudo. Deu todo o esquema pro rei. Além de dar a interpretação, ainda ensinou como o rei devia fazer. O rei não aguentou. Será que no nosso meio tem um homem mais sábio do que esse? Que por acaso não tem o espírito do Deus vivo? Aí disse, nós vamos escolher quem? José, ele, né? Aí botou José como todo governador, o governador de todo o Egito. E ali começa a vir, depois de 7 anos que José guardou todo aquele mantimento, aí veio a fome, né? Aí ele não se insinuou, se jogou. Não, eu sou, né? Não. Quer dizer, isso me faz Ele lembrar de mandou ele escolher, né? Provérbios 27:2, né? É. O que fala lá, pastor? Seja outro. Louva-te o estranho e não a tua boca. O estrangeiro e não teus lábios, né? Quer dizer, ele não se autopromoveu. Não, ele diz, escolha um homem, né? Sábio. Então José deu a dica todinha, quer dizer, lá no teu reinado aí tu deve ter um homem assim, né? Manda ele fazer assim, assim. É o rei. Escolheu ele, né? É você mesmo. Aí então, veio a fome. Veio a fome. Depois de 7 anos, ele guardou 7 anos de fartura, colhendo ali muito trigo, armazenou muita coisa ali com a sabedoria de Deus. Aí, 2 anos de fome, apareceu lá os filhos de Jacó atrás de comida. Aí chega até o Egito. Aí quando chega no Egito, José conhece, né? Conheceu eles lá. Aí resumindo aí a história, quando ele estava lá tudo no palácio, a Bíblia diz que José não aguentou, né? E mandou tirar todas aquelas pessoas de lá de dentro do salão. Aí foi a hora de ele se vingar. Agora vamos... José queria se revelar aos seus irmãos, né? Mandou tirar todo mundo. Sai todo estrangeiro daqui, fica só eu e esses homens. E até ali ele não sabia quem era José. Aí a Bíblia diz que José chorou tanto que os egípcios ouviram o choro. Olha aí o quebrantamento de José, para poder perdoar. Tem que haver primeiro um quebrantamento, né? Então agora Deus está revelando bem aqui. Para a gente poder perdoar alguém, tem que haver em nós um quebrantamento. A Bíblia diz que José não deixou eles ver, mas eles ouviram. O choro de José era grande. Era clamor, José chorando sem parar. Aí chegou também até Faraó. Chegou lá no palácio, o choro de José. Aí José chega e se revela. Olha, eu sou José, aqueles que vocês venderam, né? Lá para os medianitas, né? Como é que é? Eles venderam para os... Não lembro agora se foram os amalequitas ou os medianitas, não lembro não. Eu sou José, vossos irmãos que vocês venderam, né? Mas foi Deus que me trouxe para cá, olha aí. Deus converteu o mal em bem. Quer dizer, José não acusou eles. Olha. Quem perdoa não acusa. Rapaz, isso é muito forte. Quem perdoa não acusa o próximo. Você vê que lá no começo, no jardim, Adão acusou Eva. Ele não perdoou Eva, Adão ali, viu? Acusou Eva. Quer dizer, o perdão é você, pastor. Primeiro você tem que... tem um quebrantamento, né? Um quebrantamento aí de coração. Nesse caso, o senhor disse que a pessoa, o perdão você lembra, você não esquece, não dá amnésia. Deu amnésia, apaguei aqui da mente, não. José lembrou tudo. Lembra, mas no caso, ele não joga em rosto, não joga na cara. Quem perdoa não joga na cara. Primeiro houve o quebrantamento, foi o choro. O choro, né? Houve um quebrantamento muito grande. E tem gente que perdoa, mas toda vez que tem uma discussão, joga na cara. Joga não, José disse, olha, foi Deus que me trouxe para cá.
Não foi vocês. Quer dizer, ele estava vendo Deus em tudo, né? Foi Deus que trouxe para poder salvar o mundo da fome. Foi Deus que preparou tudo, né? Agora, o meu pai ainda vive. Traga meu pai, porque ainda falta 5 anos de fome. E eu vou trazer vocês para cá. Olha! Ainda faltava 5 anos. Não vingou, não. Não, vou trazer meu pai para perto, vocês. Não chicoteou, não. E ele tinha poder para matar da vida. José tinha. Era o governador de todo o Egito. O faraó disse, olha, aqui, só quando eu estiver no trono que tu tá acima de mim, que eu tô acima de ti. Só quando eu estiver no trono. Quando eu estiver fora, tu manda em tudo. Olha. Olha aí, olha o que ele recebeu. Ele né? usou o poder que ele possuiu não para se vingar, Não, mas para abençoar. Abençoar. E a gente observa aí, pastor, ele interrompendo aí, que tanto em relação aos irmãos, ele não guardou aquele sentimento, ele Não. perdoou, Perdoou. bem como com uma indivídua que jogou ele no cárcere, de forma injusta, né? Que foi a esposa de Potifar. Não fala que ele vingou dela. Não fala, não relata, senão eu tinha especificado ali. Então, dá-se a entender que ele também, fez de conta que foi águas passadas. Quer dizer, ele poderia muito bem ali jogar e dar uma sentença para indivíduo, né? Então a gente observa. Então a liberação do perdão aí. Observa que eu falei há pouco, que quem perdoa dá presente. José presenteou eles, né? Falta 5 anos ainda de fome. Então eu vou trazer meu pai e vocês para perto de mim. Vou dar o melhor lugar para vocês, que é lá na terra de Gozen, né? Gozen, né? Lá onde vai criar muita ovelha. Gozen. Vocês vão morar lá e vão ficar cuidando de vocês. Porque foi Deus que me colocou aqui. Então aí a gente vê um perdão desse. Tanto de sofrimento que José passou, né? E José não pagou mal por mal. Então aí a gente observa que realmente o que é o perdão. Como devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, né? Porque quando a gente perdoa, a gente é muito mais beneficiado do que aquele que foi perdoado. Muito mais. O perdão não é para a pessoa que ofendeu, é para quem foi ofendido. É para quem foi ofendido. Porque quem não perdoa, acaba, nós citamos no início aqui, o senhor conversou com a sua palavra, a pessoa fica num cárcere, numa prisão, não tem liberdade, né? Tem até alguns, quando começa a ver a pessoa na rua, desvia do olhar, desvia para outra rua. Então, é uma pessoa totalmente encurralada, presa, porque não quer mais encontrar aquela pessoa, porque feriu ela. Rapaz, saia dessa prisão, libere o perdão. E outra coisa também, falta de perdão, Deus não recebe a oração. Lá em Pedro, qual é o capítulo que fala? 1 Pedro, lá fala em relação lá da casamento. O casamento. O marido e a mulher, que não se perdoa. Isso. É impedido a oração, né? A oração. Aí eu quero abrir um parênteses para contar um testemunho sobre o perdão no casamento. Que Deus realmente, ele não ouve a oração. Eu quero contar para os irmãos, os ouvintes, que realmente eu passei por essa situação. E eu quero abrir esse parênteses para dar esse testemunho. No começo da minha fé, na caminhada, eu cheguei da igreja no fim do ano, a virada do ano. Ficamos lá, o culto até a meia-noite, teve a ceia, aí nós viemos para casa, e quando chegou aqui em casa, eu me lembro que eu tomei banho, aí sentei na porta. Estava muito calor, sentei na porta para esfriar um pouco. Fiquei sentado ali, eu e a minha esposa, ali na porta. Resolvi entrar, já era quase 1h da manhã, entrei. E quando eu cheguei aqui, ela já estava no quarto. Estava dormindo, já deitada, né? Estava dormindo, não estava deitada. Aí eu também ali me deitei, nosso quarto eu mandei fazer a casa aqui, é o último quarto para não ter barulho, aqui na frente, e o meu quarto lá no fundo da casa. Aí quando nós estamos ali, que foi deitar, o meu vizinho do lado aqui estava numa festa muito grande, que era fim de ano, e ele estava fazendo uma festa, assando carne, muita bebida, não são crentes, e uma farra, era uma zoada, e era lá no fundo do quintal, do lado do meu quarto. E som ligado, tocando, e eles gritando e bebendo. E eu desci aqui da rede, e dobrei o joelho,
e fui orar para que Deus realmente desligasse aquele som. Aí orei, é que aumentava o som. Orei, o som aumentando. Meu Deus do céu, para esse som, eu quero dormir, já era tarde, mais de 1 hora. E orava, nada. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: pede perdão para tua mulher. Eu vi aquela voz dizer: pede perdão para ela. E aí eu me lembro que eu me levantei, que eu estava de joelho, me levantei, chamei ela e falei: olha, se eu te ofendi ali por causa do Guaraná e tal, me perdoa. Aí, eu não sei nem se ela lembrava, né? O ofendido, acho que ela nem lembrava. Mas aí ela disse: está perdoado. Ela me perdoou: está perdoado. E aí eu voltei, dobrei o joelho e orei: Senhor, eu pedi perdão para ela, agora desliga esse som. Irmão, não foi mais do que 5 minutos. Eu não sei o que aconteceu lá com o som, se quebrou, ou o que aconteceu, que desligaram o som. Acabou a zoada, acabou tudo, parou tudo, e eu fui dormir em paz. Aí eu fiquei com isso no coração, que realmente, no casamento, se você brigar, que nem está escrito lá em Efésios, né, 4:26, né, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. E o 27 diz: não dê lugar ao diabo. Então, no casamento, se você ferir a mulher te ferir, não pedir perdão, é impedida a oração. Eu me lembro desse dia, já tem muitos anos. E acaba se encaixando aí lá que nós estamos lá em 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 8. Ele diz: marido, vós igualmente vivei a vida como do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aí. Interrompeu, não tinha jeito. Quando o Senhor vai lá pedir o perdão, que há, de certa forma, a quebra dessa situação, a oração correu livremente na mesma hora. Foi na hora, desligou tudo lá. Não sei o que aconteceu, que tem um muro. Interessante esse testemunho, né? Um muro muito grande, eu não sei o que aconteceu do outro lado. Eu sei que parou dentro de 5 minutos. Olha aí. Desligaram tudo, mas foi rápido. A palavra se encaixa aí. Na hora, a palavra de Deus é a verdade. 1 Pedro 3, versículo 8. Pois encaixou certinho. É impedido. Sim. É por isso que lá também Paulo falou, né? Lá, dizendo lá em Efésios, né? Capítulo 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, aconteceu isso na minha vida, como é um testemunho que eu quero dar para os irmãos. Então, é um casal que tiver realmente vivendo essa situação, não durma sem pedir perdão um para o outro. Não pode. Não pode. O sol se pôr, né? Porque Deus não ouve a oração. Interrompe, né, pastor? É interrompida a oração, não adianta. Perdão é importantíssimo. Pode dar dízimo, pode dar oferta, pode dar dinheiro, pode estar todo dia na igreja, não vai resolver o problema. Enquanto não perdoar, não resolve o problema. Então, perdão é importante. Então, peça perdão, libere o perdão, vive o perdão. Seja uma pessoa perdoadora na sua vida. Agora, pastor, em relação ao perdão, e o perdão de Deus? Nós falamos aqui do perdão de você perdoar a si mesmo. Falamos aqui de a pessoa perdoar o próximo, alguém que lhe feriu, o inimigo, o adversário. E o perdão de Deus, pastor? Né? Será se nós necessitamos do perdão de Deus? Será que a gente fez alguma coisa que merece o perdão de Deus? Por que eu mereço o perdão de Deus? E se eu não tiver o perdão de Deus, o que acontece? O que foi que eu devo fazer aqui? O perdão de Deus é necessário para o homem? Todo homem, a Bíblia diz que todo homem precisa confessar Jesus, né? Está lá em Romanos, né? Capítulo 9, 10, né? 10, 9. 10 e 9. Se com tua boca confessar o Senhor Jesus, e se no teu coração crer que Ele ressuscitou do morto, será salvo. Porque com a boca se faz a confissão, e com o coração se faz a confissão. Se crer para a justiça. Então, aí Deus vai perdoar nós, quando nós realmente confessamos Jesus como Senhor e Salvador. É quando Ele vai nos perdoar. Deus perdoa nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos justificados, né? Romanos 5 primeiro. Jesus nos justifica. Está lá em Romanos 5, dizendo assim:
sendo, pois, justificado pela fé, tenha paz com Deus. Então, quando você confessa realmente Jesus como Senhor e Salvador, a tua fé, Deus vai te justificar. Mas por que eu preciso ser justificado? Por que eu preciso do perdão de Deus? O que foi que eu cometi de errado? O homem nasceu já no pecado. Ah, sim. Aí por que Paulo eu nasci no diz, pecado? porque lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Todos? Todo homem pecou. O rico pecou, todos, o pobre pecou, todos o branco pecou, então, o preto, o japonês, o brasileiro. Tudo é miserável pecador. Todo homem. A Bíblia diz lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto, acabou. Todo homem precisa do perdão de Deus. Mas isso devido ao quê, pastor? Devido à atitude de quem? De alguém? A consequência de Adão e Eva. Ah, sim. Aí ficou o vírus, né? O vírus passou de um para o outro. Foi passando o vírus. Foi, acabou. Não tinha ninguém que podia morrer um pelo outro para perdoar, não tinha. Até o salmista Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 5, que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu meu Acabou. Acaba já nasci em pecado. Acabou. O que foi que Adão e Eva fizeram, pastor? Desobedeceu a Deus. Então a desobediência à palavra, a mesma coisa. Se você desobedecer a Deus, não perdoando o teu próximo, aí você está liquidado, vai para o inferno. Porque Jesus disse, tu não perdoar o teu próximo, o teu irmão, eu também não vou te perdoar. Então você não tem saída. Porque assim, para nós estarmos... É que nem eu pregava sempre na igreja, quando eu dirigia a igreja, eu falava para os irmãos, olha, crente não tem razão em nada. Nós não temos razão. Quem tem é Deus. Então não tem motivo de gente justificar porque não perdoa o outro. Não tem. Não tem justificativa, não. Nada pode justificar você liberar o perdão. Não tem, Deus não aceita, né? Por que não aceita? Porque Jesus, sendo esbofeteado, cuspido, maltratado, quando ele estava lá na cruz, ele ainda disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Olha aí, né? E a gente ainda não sofreu nenhum agravo, assim, sangue, né? Nada. Não foi apedrejado. Estevão estava sendo apedrejado, morrendo, ali matando o Estevão, e ele dizendo, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Olha aí, um coração puro, limpo. Aí você vê lá no Sermão do Monte também, no capítulo 5, no versículo 8, Jesus ensinando ali, diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, limpo de coração, pessoa que não tem rancor, não guarda mágoa. É Mateus 5,8, né? 5,8. É. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, só vai ver Deus quem tiver essa pureza no coração. E Paulo faz essa comparação lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5 até o 11, vai dizer o seguinte, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação de ser igual a Deus. Versículo 7. Antes assim ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido na figura humana, versículo 8, assim mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão em cima do céu, embaixo da terra e debaixo da terra, versículo 11, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus, versículo 5. Não julgou por usurpação de ser igual a Deus. Quer dizer, acaba fazendo uma para ele, podia só fazer assim, ó. Soprar. Já era. Já era. Mas ele suportou tudo isso e perdoou. Olha que demonstração de misericórdia por cada um de nós. Lá no Salmo 24 também, ali o salmista, lá no capítulo 24, versículo 3, o salmista pergunta lá, diz, quem subirá ao teu santo monte? E quem habitará no teu santo lugar? Aí ele no 4 ele diz, aquele que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então você vê lá, puro de coração de novo, está escrito, igual lá no Sermão do Monte 5,8, né? Então quem são as pessoas puras de coração? Quem não guarda mágoa, quem não guarda rancor, quem perdoa o seu irmão, pessoas puras de coração, ele não consegue perdoar, ele não consegue guardar, né? A pessoa chegou, pediu perdão, ele libera. Ou então se ele sabe que alguém fez alguma coisa contra ele, ele não guarda, ele vai lá e pede perdão. Mesmo sendo o outro que fez o erro. Sendo o outro que ofendeu, né? Então, é igual voltando lá na parte inicial, é totalmente diferente do que o ensino do mundo propaga, né? Do mundo é.
Aí também na lei era ouro por olho, dente por dente. Só que agora no ensino de Jesus é outro, né? E Jesus fala, e Paulo diz lá em Romanos 12, verso 18, né? Se depender de vós, né? Tenha paz com todos os homens, né? Com todos os homens. Então, o homem tem que procurar isso aí, vivenciar isso no seu dia a dia. A gente observa aí em relação ao perdão de Deus, o ser humano ele pode gozar do perdão de Deus, né, pastor? Não tem pecado que Deus não perdoe. Ou tem algum que Deus não perdoa? Só blasfema, né? Blasfema, né? Mateus 12, 31 e 32, que é a blasfema contra o Espírito Santo. Espírito Santo. Mas também a pessoa não entende. Como é que eu sei que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? A gente fica nessa dúvida, né? Quer dizer, só em a pessoa pensar nisso... Já não blasfemou. Não blasfemou, porque é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo tá te lembrando, é porque tu não blasfemou. Você não blasfemou. Ele que convence, lá em João 16, versículo 7 a versículo 11. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros. Contudo, se eu for, eu vos enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Versículo 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, se a pessoa já está com esse sentimento de, rapaz, será que eu pequei? É porque o Espírito Santo de Deus está te convencendo. Então você não pecou contra o Espírito Santo, você não blasfemou. Então é o único pecado, né, pastor, que não tem... Agora a pessoa muitas vezes, não, mas eu vou lá e já pedi perdão e ele não me perdoa, né? Não, a Bíblia diz que você... perdoa. A pessoa, né? Assim, a pessoa lhe ofendeu, você vai lá pedir perdão. Entendi. Aí chega lá a pessoa diz que não perdoa. Aí a Bíblia diz que você leva outro irmão junto. É o ensinamento. Você pega, chama o irmão, vai lá junto e fala com ele. Só, irmão, vem aqui junto com esse irmão que eu estou lhe pedindo perdão. Não perdoa de jeito nenhum. Aí você fala na igreja pro pastor. Tem que ter tudo um caminho quando é crente, né? Que não quer perdoar. Aí você vai na igreja e fala pro pastor, e o pastor pega e chama ele. Ele diz que não vai perdoar. Aí a Bíblia diz que é para tratar ele como um gentil e pecador, não é mais crente. Essa pessoa não é crente, né? Então assim, você tem os caminhos, né? A pessoa me ofendeu. Eu vou lá porque eu fiz alguma coisa, eu errei. Aí eu vou lá, esse que ofendeu, vai lá, pede perdão. Mas aquele que foi maltratado não quer perdoar. Tá zangado. Tá zangado, levantou, por exemplo, um falso testemunho. É forte, né? Isso é forte, né? Dizer que você é casado e que você é forte. Ser casado e levantar que te viu com outra mulher, né? Então que roubou, que roubou. É um falso testemunho. Aí, ele pega e chega lá e diz, irmão, me arrependi, me perdoa, porque eu fiz isso. Não te perdoa de jeito nenhum. Aí você chama outro irmão, eu errei e tudo, eu tô lá pedindo perdão, o irmão não quer me perdoar. Foi uma falha minha, eu levantei um falso, tudo. Aí ele também não perdoa com o outro irmão. Aí fala na igreja. Ele vai lá, fala pro pastor, conta a verdade, que ele que inventou aquilo ali, né? Aí o pastor chama o irmão, ali perante toda a igreja. Ele disse, não, eu não perdoo ele não, que ele me ofendeu demais. Se que eu roubei, não tinha roubado, foi provado que eu não roubei. Que eu adulterei, eu não adulterei, foi provado, eu não perdoo ele não. Aí a igreja trata ele, ó, você vê, né? Trata ele como gentil e pecador, ele não é crente. Mesmo ele tendo sido caluniado contra ele, se ele não liberar o perdão para o irmão que está pedindo, ele não é crente. A Bíblia diz que ele não é crente. Então o negócio é sério. Perdão, né? É difícil, né? Mas Jesus falou, né? Diz lá em Mateus, né? Não é impossível, porque Jesus falou lá. Agora é o seguinte, é uma renúncia diária. Jesus falou lá em Mateus 16, verso 24, verso 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se, não é obrigado, há uma condicionante, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Quer dizer, para seguir a Cristo, tem que renunciar a si mesmo. Seu ego, o pastor sempre gosta de dizer nas suas pregações, quando estava também na direção física de uma igreja, de um rebanho, diz que crente não tem razão, né, pastor? Não, eu sempre dizia lá, crente não tem razão, quem tem é Jesus. Eu só estou aqui no podcast também, já, né? Assim. Então você vê que é que nem Jesus disse, né, que a gente tem que morrer para esse mundo, né?
e nascer para Deus. É no batismo. Aí você vê Paulo, que era perseguidor da igreja, e matava, e prendia, e batia. Aí quando você chega, Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo disse assim, já não vivo mais eu, né? Mas, não. Ele disse... É Gálatas 2, verso 20, né? Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus que morreu e assim mesmo se entregou Paulo por disse mim. Lá em Filipenses, capítulo... É o primeiro verso 21? 21 diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer... É, Filipenses 1, é 21. ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha morrido já para esse mundo, então não tinha coisa que Paulo não perdoasse. Ele não estava mais nesse mundo, andava aqui, mas não era daqui, né? Jesus falou, né? Que ele não era desse mundo. Então quem é desse mundo não consegue perdoar. Mas quem não está mais aqui, coração está lá no céu, consegue perdoar, porque não é mais daqui, né? Que esse rancor, essas coisas é do mundo. É igual você fala nas suas pregações, né? Que o homem velho ainda está vivo. Como é que é o negócio lá? Tem que morrer a antiga natureza, né? Tem que morrer, né? Tem que morrer, né? Se ela ainda tá gritando aí que não perdão, porque tá vivo ainda, velho. Não morreu ainda, né? Jesus falou lá, Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez. Quer dizer, então, se o velho homem ainda tá querendo ainda se levantar do sepulcro aí, do túmulo aí, querendo tomar à frente, um novo homem tem que sepultar de vez esse velho homem todos os dias, né? É uma briga constante, é uma luta diária. É porque nós temos dentro de nós duas naturezas, né? A natureza carnal, né? Que tá lá em Gálatas, né? Capítulo 5, né? 5 do 16 ao 26 vai relatar, né? As obras da carne, né? Diz lá. E temos também o fruto do Espírito, né? Que está lá também, né? Então o que tem que prevalecer dentro de nós? É o fruto do Espírito. As duas naturezas estão dentro, que é a carnal, que nós não se livra dela. Não tem quem se livre, porque está na carne aqui. Está convivendo aqui, né? É a carne, está aqui a carne, não tem como. Tem que subjugar ela, né? Que você mais subjugar é que vai prevalecer. Que mais crescer. É que mais crescer que vai prevalecer. É que se você subjugar é que vai enfraquecer, né? Porque você vê lá também que em Gálatas, capítulo 6, 7, né? Ele disse, não erreis. Tudo que o homem semear, não erreis, e Deus não se deixe escarnecer. 6, 7. Né? 6, 7. Não erreis, meus irmãos. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, também ceifará. Se ele semear na carne, vai ceifar corrupção. Mas se ele semear no espírito, ele vai ceifar a vida eterna. Então, temos que andar em espírito, né? É porque tem essa luta, essa briga constante, conforme o senhor citou aí, Gálatas, né? Vai dizer lá, capítulo 5, versículo 16 e diante o seguinte. Digo, porém, andar no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que sois do vosso querer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza e lascívia. Versículo de número 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E 26. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, existe essa briga constante que se degladiando carne e espírito. Então, nós temos que alimentar o nosso espírito para fortalecê-lo, para subjugar a carne. Temos forças de implementar na nossa vida as questões espirituais, como uma delas, liberar o perdão. Mas como fortalecer o espírito, pastor? Qual é um dos instrumentos que eu posso alimentar meu espírito? Alimentar o espírito é você meditando na palavra, de dia e de noite, como a Bíblia diz, né? Salmo 1, né? Certo. Meditar de dia e de noite na palavra, né?
E a Bíblia diz que você vai ser como uma planta, né? Foi plantado junto aos ribeiros das águas, né? As raízes dão para o ribeiro, as folhas não caem, o fruto dá na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Aí você vê, as pessoas que não liberam perdão, ele entristece o Espírito Santo. Aí Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, qual foi selado para o dia da redenção. Então toda vez que a gente não libera o perdão e nem perdoa, você entristece o Espírito Santo. E quando Jesus vier, o Espírito Santo não leva essa pessoa. Está triste com ele, né? Porque ele não conseguiu obedecer a palavra de Deus, perdoando. Perdoai uns aos outros. Jesus falou lá em João, no capítulo 15 e no versículo 12. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então quer dizer, perdoando uns aos outros. E aí, diz lá em Mateus 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13, a respeito da oração do Pai Nosso, né? E uma das características lá que o escritor coloca é esse, perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos nosso devedor. Então, como é que eu vou me aproximar de Deus, né? Pedir perdão se eu não estou perdoando, né? Faz até lembrar daquela história da Bíblia de um certo personagem que devia, né? O rei, né? Ah, é. Pois é, a Bíblia, Jesus contou essa parábola, né? Diz que um certo servo, né? Devia um senhor muito rico. E ele chamou ele para ajustar as contas. E ele devia 500 denários para esse senhor. Aí ele mandou chamar ele e ameaçou ele de prender tudo. E ele: ô meu senhor, me perdoa porque eu não tenho condição, mas eu vou lhe pagar. Não, está tudo perdoado. Pode ir embora, não vou lhe prender e vou perdoar essa dívida de 500 denários. Mas a Bíblia diz que na hora que ele saiu dali, diante do seu senhor, ele encontrou um servo dele que devia para ele 50 denários. Olha a diferença, 50 para 500. Aí ele oprimiu aquele rapaz: me paga, mas eu não posso, meu senhor. Botou na cadeia. Aí aqueles servos do rei foram lá dizer pro rei, né? Se aquele rapaz você perdoou lá 500 denários, ele botou na cadeia um que deve 50 para ele. Manda chamar ele. Mandou chamar. Esse rapaz aqui eu não te perdoei. Tu devia 500 denários, eu te perdoei. E agora tu encontra um servo teu que te deve 50. Tu botou na cadeia, não perdoou. Pois agora tu tá me devendo toda a dívida, eu vou te botar na cadeia. Tu vai sair quando tu pagar. Aí liberou o outro que devia 50. E aí? Quer dizer, tem gente assim, entendeu? Você perdoa ele aqui, mas ele não quer perdoar o outro. Ele quer receber o perdão seu, mas não quer dar o perdão para ninguém. Quer o perdão de Deus, mas também não quer dar o perdão pro irmão, pro seu próximo, mas quer o perdão de Deus. Aí não recebe, não. É igual o rei, vai ficar preso. Então, liberar o perdão é algo maravilhoso. É saúde. É saúde. É saúde para o corpo, e para a alma e para o espírito. O perdão. Olha, as pessoas já estão comprovadas pela ciência que quem não consegue perdoar gera câncer. Eu parece que eu vi uma pesquisa. Doença perigosa, porque Jesus falou em Filipenses, raiz de amargura, né? Vai crescendo, espalhando no corpo. O câncer se espalha no corpo da pessoa. Então, muitas vezes é falta de perdão. Falta de perdão, olha aí, né? A pessoa adoece, ele se envenena por ele mesmo. Por ele mesmo. Então, meu irmão, tem que perdoar, pode ser o que for. Tem que liberar o perdão. Já foi comprovado mesmo, se você for buscar aí, você vai achar alguns estudos que eu estava até vendo, não sei se foi hoje ou foi ontem, que o cara faz um estudo a respeito de determinado caso, que a maioria das pessoas que tiveram aquele mal, aquela enfermidade, a maioria delas é porque guardava algum ressentimento. Rancor, falta de perdão. Morreu. Né? E por isso sofreu. Gerou a doença. Gerou aquela doença. Não vou dizer que toda doença seja esse caso, mas certas doenças é devido a essa situação. Olha, eu gosto muito, eu sempre gosto de citar na Bíblia, assim, nas pregações, é o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, quando você tem
o espírito que ele fala é o ser do homem, né? É o coração do O homem. coração é o ser, a alma e o espírito. Quando ele tá bem, né? Quando ele tá com saúde, reflete na o carne. corpo tá sadio. Tá Mas sadio. se ele adoece, né? Aí vai refletir na carne. Vai refletir. aparecer as doenças. Olha aí. Porque a alma tá doente. Tá doente, tá em chagas, tá enfermo. E a doença maior é falta do perdão. Questões emocionais. Né? Então tá escrito lá, né? Provérbio 14:30. O coração com saúde. Quando a alma tá sadia, né? Ela é amorosa, ela é benigna, perdoadora, ela tá sadia, a alma tá sadia, o espírito tá sadio. Mas quando ele guarda, ele adoece, a alma adoece. Dentro dele a alma tá triste, tá doente, ele vai refletir na carne. Tudo que acontece na nossa carne é porque vem lá de dentro primeiro, né? Que nem tu fala aqui, uma fruta, né? Quando ela aparece fora, que ela tá amarelinha, é porque tá madura, né? Começou lá dentro. Lá dentro, né? Então, enquanto a casca tá verde, lá dentro tá duro, Tá duro ainda. ainda não tá cozido. Então, reflete a mesma coisa. Quer dizer, então a gente observa aí, tudo que a gente vê desse mundo tem interligação e nos leva à compreensão de diversas situações. A gente observa que tudo tem que correr livremente, né? É. O sangue tem que correr livremente nas veias. Tudo. Quando, de certa forma, interno. tem uma gordura ali entupindo ali, Obstrução. obstrução, tem que desobstruir. É, Aí tudo é dentro, tem que- vai refletir na carne. vai correr bem, porque aí vai gerando vida. Quando se prende, pode gerar morte. Por exemplo, há uma veia entupida, pode gerar morte, porque prendeu o curso natural. É. Como eu me lembro lá do Mar Morto. Por que ele é morto? Porque ele se prende, ele não doa, ele não se dá, não tem vida nele, porque não corre nada, não dá sequência. Então, muitas vezes a pessoa ela guarda um sentimento, ela se fecha, se tranca, não libera o perdão, pode ir morrendo aos poucos. É que nem você, por exemplo, observa um pé de árvore, uma madeira. Sim, Você vê que o inseto, aonde é que ele começa a furar? No âmago do pau, por dentro, lá dentro. Olha. Ele começa a comer por dentro, aí vai apodrecer aqui fora. mas começou dentro. Mas lá dentro tá tudo já oco, já tá o buraco. Olha, O cupim, ele começa lá sabedoria, dentro. né, pastor? Sim. O cupim começa lá dentro, né? No âmago. Como é que eles são sábios? Eles vão lá dentro, ele não começa por fora. Não. É lá dentro, né? Começa a roer, começa a comer lá dentro, começa a comer lá dentro. Quando espanta que não, aqui fora já apodreceu. Apodreceu. Porque lá dentro já está podre. Então isso é a mesma coisa, o ser humano. Começa dentro, lá dentro primeiro, né? Por que Jesus falou tem que nascer de novo? Quem é que nasce de novo? É a carne ou é o espírito? É o espírito. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 4,16, 4,17. Ele disse lá, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então, o Espírito é gerado de novo, porque já foi gerado uma vez, não já? Quando ele fez Adão e Eva, ele assoprou, gerou Fôlego de vida. a alma, né? Aí, quando ele pecou Adão, todo mundo morreu. Agora está morto. Então, a palavra, quando ela vem, ela vai gerar de novo vida. É dentro. Mas é dentro. Vai gerar, a palavra entra na vida da pessoa e gera novamente uma vida. Então a Bíblia diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo. Se é de novo, é porque já teve uma vez. Ele vai nos gerar de novo pela palavra da verdade. Então a palavra é quem dá vida para o Espírito, a luz de Cristo. A luz entra dentro da pessoa, que é a palavra, por isso que é necessário pregar a palavra, para que ela gere dentro da pessoa vida naquele espírito e ele reviva, né? Então, importantíssimo, né? Tudo começa dentro, né? Começa dentro, é dentro da pessoa. Então, a gente observa essa importância aí, essas características que foram pontuadas aqui. E o perdão é necessário, o perdão é maravilhoso. Eu queria aqui deixar aqui a palavra para o pastor fazer essa consideração final. Fique à vontade de falar para os nossos telespectadores a respeito do perdão, de liberar o perdão, de tomar uma decisão. Fique à vontade, pastor, fazer suas considerações. Eu quero deixar aqui para as pessoas que não importa a posição social sua, não importa o cargo que você tem, o dinheiro que você tem, mas
o homem é necessário do perdão de Deus. Porque muitas vezes a pessoa é um milionário aí, um bilionário, mas é uma pessoa que ele é triste por dentro. Ele tem riqueza, ele tem poder, né? Posição social, mas se ele não tiver o perdão de Deus, é uma pessoa morta em si. Uma pessoa que não tem vida. Ele vive aparentemente, mas ele não tem paz com ele mesmo. Porque falta o perdão de Deus. Então, quando nós temos o perdão de Deus, que a misericórdia nos perdoou, agora há uma necessidade em cada um de nós também perdoar. É necessário perdoar, não importa o que alguém fez com nós. Se ele pedir perdão, nós temos que perdoar essa pessoa. Porque nós obedecemos a palavra de Deus, né? Então, quem está ouvindo, quem está assistindo, que realmente ainda tem algum problema com alguém, né, que vá lá e peça perdão, se humilha, porque vai fazer bem para você mesmo, né? Prosperar, ter saúde, tudo isso vai vir de benefício, né? O que vem é muita coisa. Quando você perdoa, você libera, vem muita coisa de bom. Salomão, só me interrompendo, Salomão diz lá em Provérbios, né? 28:13, né? Encobre, né? Diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, né? Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa tarde, e agradecemos o Espírito Santo pela palavra, pela orientação, que ele continua conosco. Que abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos por este momento, que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, cada pessoa que ouvir a tua palavra, Pai, que possa realmente entender a nossa pequena contribuição, que o Senhor colocou no nosso coração. Não somos muito sábios, mas a sabedoria vem de Deus, que o Senhor entra em cada vida, em cada coração, quebranta cada vida, cada coração, para que possa ter a capacidade de perdoar o seu próximo e o seu irmão. Oramos a Ti, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Deus te abençoe, encerrando aqui mais um podcast maravilhoso. Eita, palavra abençoada do nosso convidado aqui, pastor Antônio Carlos, a respeito do perdão. Você observe, veja, coloque em prática essas palavras. Já diz lá Tiago, em Tiago 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, pratique a palavra, viva a palavra. Então, Deus te abençoe, visite o nosso canal, Renovo da Alma, são mais de 12 mil vídeos, e coloque seu comentário, peça oração, dê aquela curtida, aquele like, comente, fale e dê a sua opinião acerca do assunto que foi tratado. Quiser adquirir um dos nossos livros, pode colocar lá no comentário, quero comprar, estaremos entrando em contato com você. Então, eu sou aqui Marcos Leite, Renovo da Alma, Jesus Cristo está voltando, prepare-te, você é uma bênção, até a próxima, querendo Deus.